Olá, seja bem-vindo ao podcast Transição Energética Justa. Eu sou Karina Kopp e você que tem nos acompanhado a cada episódio tem visto que a nossa ideia por aqui é discutir e debater esse processo pelo qual o Brasil vem passando, né? Esse processo de transição energética. E a cada episódio a gente recebe um convidado diferente para a gente ampliar mais esse assunto, esse debate e essa discussão. Hoje o nosso convidado é Genoir José dos Santos, ele que é presidente da Federação dos Mineiros dos estados do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Genoir, seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Olá, Karina. Vamos fazer um bate-papo legal aqui para a gente falar um pouquinho da transição energética, que nosso entendimento ela deve ser justa, inclusiva e sustentável. Genoir, começo lhe perguntando um pouquinho do seu envolvimento dentro da mineração, né? Trabalhou aí 15 anos no subsolo e imagino que viu aí, durante esse tempo, muita coisa mudar também, né? O setor, a indústria carbonífera se desenvolver e se transformar também ao longo desses anos, né? Ah, sim. Eu iniciei a minha atividade na mineração na Carbonífera Metropolitana no dia 14 de janeiro de 1983. Trabalhei no subsolo até 1999. Depois eu fui eleito para representar os trabalhadores como presidente do Sindicato dos Mineiros de Siderópolis. Depois fui reeleito, exerci outras atividades. Em 2009, fui eleito para representar os trabalhadores na Federação Interestadual dos Mineiros do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. A gente tem acompanhado a evolução do setor carbonífero, de toda a cadeia produtiva do carvão, e a gente vê a diferença que era antes de toda essa fiscalização que há hoje e como se tocava a mineração no passado, né? Para você ter ideia, os acessos das minas era pavimentado tudo com rejeito de carvão. Algumas pessoas em torno do empreendimento, em torno da mineração, essas pessoas iam lá pedir rejeito do carvão para fazer aterro embanhado nas suas propriedades, coisa que hoje é super proibido, não pode nem pensar o rejeito, ele tem que ficar no local adequado, ele tem que ser enclausurado de tempo em tempo para evitar contato com chuva e que vá para os rios. Então, a gente evoluiu muito na questão ambiental, né, do ponto de vista de melhoras, de melhores condições para o meio ambiente e também para o trabalho. Pois é, principalmente para os trabalhadores também, né? Imagino quando o senhor começou a trabalhar no subsolo, não era uma tarefa muito fácil, não que hoje seja, né? Mas mudou também muito esse processo, né? Automatizou também muito desse processo no subsolo, né? As operações, Karina, de detonação, de carregamento, de transporte do minério, era toda feita a seco, até 1986, mais ou menos. Com o acidente que ocorreu em 1984, que levou a óbito 31 trabalhadores em uma das carboníferas por deflagração de gás metano, então foi se exigido a umidificação de todo o processo produtivo. Então, para juntar o carvão tem que estar umidificado, para fazer a furação do teto tem que estar umidificado, para fazer a furação de frente tem que estar umidificado. Para ter ideia, em 1986, nós tínhamos 600 casos de trabalhadores pneumoconióticos, são os trabalhadores que adquiriram a doença relacionada ao trabalho, que deixava o pulmão desse trabalhador empedrada. Claro que houve também avanços do ponto de vista de luta do sindicato, que exigiu que os trabalhadores que fossem acometidos da pneumoconiose não poderiam ser demitidos e teriam que ser transferidos do setor gerador para um outro setor que não houvesse a poeira, mas também houve um investimento por parte das empresas que fez com que todas as máquinas, todos os equipamentos tem que usar a água para poder fazer a operação. E assim, umidifica o minério. E hoje, graças a Deus, não vamos dizer que erradicamos, né? Mas hoje, graças a Deus, nós não temos nenhum caso de pneumoconiose no setor carbonífero.
Olha que avanço importante, né, na saúde dos trabalhadores. Eu me lembro, Genoir, acho que em 2010 eu fiz uma reportagem em uma das minas de carvão na região de Criciúma. Inclusive, eles estavam automatizando todo o processo, trazendo mais segurança para os trabalhadores, onde eles controlavam por tipo um videogame, assim, a extração, não tinha mais as dinamites, né, não tinha mais explosões. Então, veio num processo aí para trazer, não só na questão da saúde, mas também da segurança desses trabalhadores, né? Hoje, a maioria das minas, para extrair o minério, já não é mais usado o explosivo. Nós chamamos de minerador contínuo, né, que opera com joystick, né, tipo um videogame. É claro, não dá para comparar com um videogame, né, que é um trabalho de Só para as subsolo. pessoas poderem entender um pouquinho, né, de como seria a ideia, né? É um trabalho que, às vezes, tu tem cobertura de 500, 600 metros, tu tem distância de 10 quilômetros de subsolo, é o ar forçado, né? Não é um trabalho muito fácil. Mas já houve esse avanço da grande parte das mineradoras que está substituindo o dinamite, né, o explosivo, pelo minerador contínuo, que é essa máquina que corta o minério, joga no chão e ela mesmo carrega um outro equipamento, que a gente chama de chute-car, ou carregadeira, ou qualquer um outro equipamento, que faz a transferência desse material até a gente chama do alimentador, né, que é a máquina que fica próxima das correias, que descarrega, o alimentador, a máquina descarrega no alimentador e o alimentador descarrega nas correias para ser encaminhado o material até a superfície. E além de todas essas mudanças que a gente teve na área da saúde, a tecnologia para a segurança dos mineiros, as questões ambientais, toda essa cadeia produtiva foi muito importante para a região em si, né, Genoir? Trouxe um desenvolvimento, muitas pessoas foram morar nessa região, né? Muitos municípios acabaram se desenvolvendo por conta da mineração, né? Inclusive a ferrovia Tereza Cristina se desenvolveu por conta disso, também foi criada por conta disso. Então é um setor bastante importante para a região sul de Santa Catarina, né? A cadeia produtiva do carvão envolve 15 municípios, né? E esses 15 municípios, muitos deles, a maioria da movimentação, a grande movimentação econômica se dá justamente pelo carvão. É o caso de Treviso, né? É o caso de Lauro Miller e é o caso também de Capivari de Baixo com a termoelétrica, né? Tubarão também tem uma influência boa com o transporte da ferrovia Tereza Cristina. O setor produz 25% da energia necessária para o estado de Santa Catarina. O setor movimenta 1/4 do PIB aqui da ANREC, né, da Associação do Município da Região Carbonífera. Há uma movimentação econômica de 6 bilhões por ano no setor, incluindo ferrovia, incluindo a Jorge Lacerda, incluindo as mineradoras. E a gente está gerando aí, segundo a Fundação Getúlio Vargas, a cada um emprego na mineração, nós geramos mais 8,32. Então, nós estamos gerando aí mais de 20 mil empregos ligado ao setor carbonífero, à cadeia produtiva do carvão. Isso muita gente envolvida e para muitos municípios é uma renda significativa, né? Mexe muito com a economia do município, né? Ela mexe muito com o município. A movimentação econômica, hoje nós temos uma média salarial de R$ 4.500. Então, dá para se dizer que, claro, não vamos dizer que é um ótimo salário, mas do ponto de vista do alinhamento com outros salários e outras categorias, dá para se dizer que a mineração paga razoável, né? Que os trabalhadores, não que estejam satisfeitos com esse salário, claro que a gente sempre gostaria de ganhar um pouco mais, mas é um salário que ainda atrai os trabalhadores para exercer essas atividades, apesar de todas as dificuldades que tem numa atividade de mineração, principalmente de subsolo, mas ainda é um setor que atrai os trabalhadores para exercer essa atividade. E em 58 surgiu a federação, já unindo esses 3 estados, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Paraná? Sim, em 1958, os sindicatos dos mineiros do Paraná, que fica situado lá em Figueiras, e o sindicato dos mineiros de
Candiota, que fica lá no sul do Rio Grande do Sul, e o Sindicato dos Mineiros de Butiá, que fica ali no centro-oeste do Rio Grande do Sul. Mais o Sindicato dos Mineiros, que era a associação, né, de sindicatos de mineiros que tinha em Uruçanga, que tinha em Lauro Miller, que tinha em Criciúma, tinha no Rio Maina, e Siderópolis. E foi formado uma federação justamente porque tinha essas associações para poder formar a federação, né? E a ideia foi fortalecer ainda mais o setor, unindo essas associações e transformando numa federação. O objetivo era fazer com que houvesse uma entidade que pudesse fazer o debate, pudesse fazer a discussão a respeito, representando os trabalhadores nos 3 estados, né? Porque os sindicatos, por si só, eles são municipais ou intermunicipais, mas não são interestaduais. Então, a necessidade de formar a federação se deu justamente por ela ser interestadual, podendo representar os trabalhadores nos 3 estados. O que imagino que agora, nesse processo de transição energética, seja bastante importante, né? Como que a federação está vendo esse processo de transição energética? A gente teve aí há cerca de 2 anos a aprovação de uma lei, né? Nacional e também aqui em Santa Catarina. E como vocês estão vendo esse processo de transição acontecer de fato? Tanto os trabalhadores como o sindicato, a federação, nós estamos vendo essa transição com muita, mas muita preocupação. A gente vê que não está tendo a disposição do governo federal para que faça uma discussão séria e se discute o problema maior, que são os trabalhadores, a necessidade de discutir também, claro, a questão econômica e a questão ambiental, mas a questão social é que deve ser considerada para fazer essa transição. Nós estamos com um problema sério, nós estamos desde junho com os trabalhadores da carbonífera do Cambuí, no Paraná. Todos eles, eram 380 trabalhadores, 320 foram demitidos, ficaram apenas 60 trabalhadores fazendo a manutenção da mina, para ver a possibilidade de, até o fim do ano, a gente ter uma luz que dê clareza, que possa ser encaminhado para voltar à manutenção do emprego desses colegas. Nós temos a termoelétrica de Candiota também, que há um risco dela paralisar suas atividades em dezembro de 2024. E estamos aqui em Santa Catarina, que tem o maior número de trabalhadores mineiros, que tem o maior reflexo com a economia do ponto de vista da cadeia produtiva. Estamos preocupados com um contrato de energia de reserva, que a Lei 14.299, ela estabelecia que havia uma comissão de transição energética, a qual a nossa federação faz parte também, junto com outros órgãos de governo. Só que no governo federal, no governo agora do presidente Lula, a gente não conseguiu reunir nenhuma vez para estar discutindo isso. E a gente fica imaginando, né? Pô, mas 15 anos, mas demora muito para resolver todos os problemas. Não dá, gente. Nós temos que sentar, temos que discutir, temos que ver a forma que nós vamos fazer essa transição energética, que ela seja justa, que ela seja inclusiva e que ela seja sustentável. Mas, para isso, há necessidade do governo federal indicar os representantes dele, já indicaram na Casa Civil, e quem coordena todo esse trabalho é a Casa Civil. Mas falta indicar o Ministério de Desenvolvimento, o Ministério de Minas e Energia e o Ministério de Meio Ambiente. E se o governo não indica o seu representante, nós não temos como participar e como discutir transição energética. Para isso, no dia 15 de novembro, nós tivemos uma reunião aqui em Siderópolis com o deputado federal Pedro Kizai, justamente para discutir essa demanda, para ver a possibilidade de uma agenda na Casa Civil, para a gente estar discutindo com o ministro da Casa Civil, para ver a possibilidade da gente formar essa equipe, esse grupo, essa comissão, para discutir a transição energética. Nós estamos fazendo todos os esforços nesse sentido. E uma outra frente que nós estamos trabalhando também é para garantir que o contrato de energia de reserva seja assinado. Há uma perspectiva que se assine esse contrato até o final de dezembro. Eu acho um espaço muito curto
e talvez não ocorra isso. E aí nós ficamos num limbo agora em 2025, que a gente não sabe, os trabalhadores não sabem o que poderá ocorrer em 2025 no setor carbonífero de Santa Catarina. Até porque essa formação dessa comissão, reunindo aí todos os envolvidos, vai fazer com que a gente dê um passo a mais, né? Que até agora a gente está meio estagnado em toda essa situação, né, Genuíno? A ideia era a gente sentar e discutir, encaminhar algumas propostas no sentido da gente poder requalificar o nosso pessoal, da gente poder estudar, debater, fazer estudos sobre viabilidade econômica em cada município e de qual setor, qual investimento deve ser feito para gerar emprego, porque, na verdade, nós precisamos gerar emprego que seja emprego, bons empregos que seja uma renda razoável para manter a manutenção das condições de vida e de salário dos trabalhadores mineiros, mas também é possível que o governo federal também se empenhe para fazer essa transição de forma que não fique ninguém para trás. Se a gente não discutir a questão social, que para mim é prioridade, a questão ambiental, a questão econômica, nós não vamos fazer uma transição energética para ninguém, nem para os municípios, nem para o meio ambiente, nem para o setor empresarial e muito menos para os trabalhadores. Por isso, a importância que nós entendemos tem a formação da comissão para estar discutindo essa transição energética. Até porque, Genuíno, quando você traz essa informação de que uma mina no Paraná já demitiu 300 funcionários, Candiota no Rio Grande do Sul, que é uma das maiores do estado vizinho aqui, do nosso estado vizinho, já pode fechar as portas também, isso já acende um alerta para o nosso estado, para Santa Catarina também, né? Porque os reflexos podem chegar aqui também, né? A Lei 14.299, ela é uma lei específica para o estado de Santa Catarina. Agora estava, acho que na semana passada, quinta-feira passada, e estava sendo discutido na Comissão de Infraestrutura do Senado Federal, um PL 576, que fala das offshores, e foi colocada ali também a continuidade das atividades de mineração de carvão até 2050 com a geração de energia. Isso seria importante para a gente manter as atividades em Candiota e também em Figueiras, no Paraná. Seria uma forma da gente resgatar e garantir o emprego desses companheiros também. Ocorre que lá houve um pedido de vistas e acabou não sendo votada o PL 576, que é o PL que daria uma expectativa que a gente poderia manter o emprego do pessoal de Candiota e também do Paraná, e também, de qualquer forma, como ela era uma lei para o sul do Brasil, ela também ampliava de 2040 para 2050 para também o setor carbonífero de Santa Catarina. E então a expectativa é ver essa lei virar realidade agora também para que a gente saiu na frente, né? Há 2 anos, quando a gente fez a aprovação da nossa lei, mas os estados vizinhos acabaram não fazendo nada. E agora a expectativa é que então essa lei venha também para auxiliar eles também nesse processo. Nós acreditamos, além de auxiliar eles, né, também vai nos auxiliar, porque vai de alguma forma, por mais tempo, né? E a gente vai conseguir. Porque essa insegurança do setor, ela também inibe o empreendedor de estar fazendo investimento em novos equipamentos, em novas máquinas, e isso acaba trazendo risco para os trabalhadores. Porque quando não há o investimento, justamente pela insegurança que tu tem da continuidade da atividade, os equipamentos que tu usa também não são os equipamentos totalmente seguros, como poderiam ser caso tu tivesse, olha, está garantido até 2040, até 2050, vai funcionar dessa forma e todos vão se manter no emprego, todos vão trabalhar, vamos ter um emprego, vamos dar continuidade para a nossa vida. Como fica nessa insegurança, que não sabe se termina agora 2025, se vai para 2027, se vai para 2040, porque até agora não foi assinado o contrato de energia de reserva. Isso para nós é prioridade. Há uma necessidade urgente de que seja assinado esse contrato, para aí sim. Aí a gente vai começar a cobrar das empresas novos equipamentos, porque nós vamos ter um prazo de mais 15 anos para as atividades. É claro que, de qualquer forma, a gente tem cobrado a questão da segurança, a questão
da melhoria do ambiente de trabalho, a questão da saúde dos trabalhadores, isso é papel nosso. Então, isso a gente tem cobrado. Mas os empresários também ficam naquela justificativa, né, de como é que nós vamos fazer investimento se não há uma perspectiva de que nós vamos ter um futuro para poder estar continuando as atividades. Então, tudo isso deixa a gente preocupado. E essa é a principal dúvida, o principal medo dos trabalhadores quando a gente fala em transição energética. Eles estão nessa dúvida do que vai acontecer com os empregos, ou se eles vão se modificar, se transformar, se vai haver esse apoio também para eles, para que eles transformem as suas profissões em novas profissões. Qual é o principal anseio, qual é a principal demanda que eles têm levado até a federação também? Karina, o que deixa preocupado dos trabalhadores é fechar as portas e deixar todo mundo na mão. Esta é a maior preocupação dos trabalhadores. Insegurança. É claro que todos nós queremos continuar na atividade, todos torcemos para que a gente consiga até 2040, até 2050 estar representando esses trabalhadores, estar defendendo a continuidade da atividade de mineração de carvão, mas o exemplo é muito ruim. Ocorreu aqui o fechamento de uma mina, a Carbonífera Criciúma, e os donos da mina deixaram 850 trabalhadores sem receber nada. Eles não receberam nada na saída deles e estão até hoje reivindicando seus direitos na justiça, e até o momento ninguém recebeu nada. Isso foi 2015. 2017, uma outra empresa que era autogestionária, que era administrada pelos trabalhadores, mas também tinha empregado. Ela tinha em torno de 300 trabalhadores empregados, devia ter uns 200 trabalhadores cooperados. Essa empresa também deixou todo mundo sem receber a sua rescisão de contrato, sem receber a sua saída. E isso nos preocupa, porque a partir do momento que tu começa a asfixiar as empresas, do ponto de vista de que elas não têm mais recurso para se manter, isso tudo nos preocupa. Isso nos preocupa, porque, tudo bem, vai fechar o setor, mas todos vão sair com a sua rescisão de contrato, todos vão receber o salário, todos vão continuar fazendo uma outra coisa, procurando um outro emprego, mas todos receberam as suas indenizações, todos receberam os seus direitos. Eu não vejo dessa forma. Eu tenho preocupação porque, a partir do momento que essas empresas estiverem deficitárias, nós vamos ter que ir para a justiça cobrar, e sabe lá quando que alguém vai receber alguma coisa se houver o fechamento dessas minas de forma como aconteceu com a Criciúma e como aconteceu com as Coperminas. Então, essa é a maior preocupação dos trabalhadores mineiros. A insegurança com relação ao que vai acontecer, né, Genuíno? E por isso a gente fala tanto de ser uma transição energética justa, né? Porque é olhar para essas pessoas, né, que trabalham no setor, e o que fazer com elas, né, que hoje movimentam essa região, principalmente do sul do estado, né? A transição energética ela só vai ser justa se houver o investimento por parte do governo para que dê assistência para esses trabalhadores, uma discussão bem ampla sobre o futuro do carvão, porque necessariamente o carvão não precisa acabar. Exato. O que nós precisamos é uma forma de capturar os gases que são emitidos e que pode provocar o gás do efeito estufa. É isso que nós precisamos. Há uma mini usina na SATIC que está sendo estudada a possibilidade de captura do CO2. Se a gente conseguir avançar de forma que dê para fazer de forma industrial, não tem por que proibir o carvão, né? Quando tu produz, tu extrai ouro, tu extrai cobre, tu extrai ferro, todos os minérios tu pode extrair. Por que tu não pode extrair o carvão? Porra, não pode extrair o carvão justamente porque na queima do carvão há a emissão de gases que provocam o efeito estufa. Mas se nós superar essa fase, e se a gente capturar o CO2 na hora da queima, por que nós não podemos continuar com a atividade? E se a gente chegar lá em 2040, nós temos um estudo para aproveitar o rejeito do minério, e tem uma grande quantidade de minério, e há estudos também nesse sentido. Por que a gente não pode continuar a atividade?
Hoje se fala que a transição energética se dá justamente porque os gases, com a queima do carvão, é emitido para a atmosfera e provoca o gás do efeito estufa. Mas se a gente superar essa fase, por que a gente não pode continuar se nós temos reserva de carvão para poder extrair? Então, há um investimento e não é nada demais, o governo também está investindo em pesquisa, em tecnologia. É claro, o empreendedor deve fazer isso, mas não custa nada também o governo federal ou o governo estadual também contribuir com a ciência e com a tecnologia. Bem lembrado, Genuíra, a gente tem a SATIC no sul do estado, em Criciúma, como referência, e quando a gente fala em pesquisas, né, e não começou de hoje essas pesquisas, são pesquisas já que já vem há bastante tempo, vem mostrando bons resultados na captura do CO2, e a gente não pode deixar de falar também que esse ano, com essas mudanças climáticas, com a seca extrema que a gente teve, a importância da térmica, né, que inclusive foi acionada várias vezes ao longo deste ano para dar essa segurança energética para o país, né? No momento que a hídrica, a nossa matriz energética é uma matriz energética muito limpa, né? Exato. E aí, quando falta a água, é o carvão que entra para suprir essa defasagem que tem, né, das hídricas. Então, é uma energia firme. Quando você precisa de energia, você bota a queimar o carvão e você consegue de imediato. Diferente, agora, por exemplo, nesse período, a fotovoltaica não vai estar gerando energia. Se houver vento, você tem as eólicas, mas tudo depende do tempo, né? Exato. Diferente do carvão, que o carvão tu pode estar extraindo ele em qualquer tempo e tu pode estar colocando para queimar em qualquer tempo. É só usar as termoelétricas. E é isso que tem feito, né? Volta e meia, há uma necessidade de colocar em funcionamento uma quantidade maior de energia, porque as hídricas estão com deficiência, mas é o carvão que vai lá para suprir isso, né? Para gerar energia, para que todos tenham conforto, para que os hospitais funcionem tranquilamente, para que o comércio funcione, para que as residências funcionem. É o carvão energético que gera essa energia. Genuíra, para a gente encerrar, estamos chegando ao fim de 2024. Qual a sua expectativa, então, com relação a 2025? Que a gente tenha notícias melhores com relação a esse processo de transição energética? Karina, nós temos 3 demandas que para nós é importantíssima. A primeira, a assinatura do contrato de energia de reserva. A segunda é a gente ter a possibilidade de conversar com a Casa Civil e discutir a questão da comissão que vai discutir a transição energética justa. E a terceira é que, junto com essa discussão, a gente faça uma discussão a respeito das aposentadorias especiais dos trabalhadores mineiros, que foram muito prejudicados com a reforma da Previdência de 2019. Talvez, no Brasil, e no nosso entendimento, foi a categoria com maior prejuízo nas aposentadorias, tanto do ponto de vista de ampliar o tempo de serviço a ser trabalhado, como na redução do valor das aposentadorias. Lembrando que os trabalhadores mineiros são os trabalhadores de subsolo, são o que mais contribui para a Previdência no Brasil. Eles chegam a contribuir 74% do valor do salário bruto. Então, a maior contribuição previdenciária é dos trabalhadores em minas de subsolo. Genuíra, que venham esses avanços, a gente vai estar aqui para acompanhar essas mudanças, esses avanços, qualquer novidade. Nosso podcast está aqui de portas abertas para a gente voltar a conversar. Lhe agradeço muito por esse bate-papo e, claro, a gente com certeza aí espera ter novidades pela frente. Muito obrigado, Karina. Esperamos que a gente possa estar contribuindo aí com as informações para que todas as pessoas entendam o que realmente acontece no setor e a importância que tem o setor carbonífero para Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Paraná e para o Brasil, que o sistema da matriz energética brasileira é interligado e a energia que nós geramos aqui, ela pode ir para outros estados também. Obrigada, Genoir. Conversei com o Genoir José dos Santos, ele que é presidente da Federação dos Mineiros dos Estados do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Esse episódio vai ficando por aqui. Se você quiser rever este e outros episódios, tá tudo lá no nosso portal ND+, acesse lá
a parte especial do projeto Transição Energética Justa, porque você, inclusive, consegue rever as reportagens que foram ao ar na NDTV. Tá tudo lá para você tirar todas as dúvidas e informações com relação a esse processo de transição energética justa. Eu vou ficando por aqui. Até um próximo episódio. Tchau, tchau.